Se depender do PT do Ceará, do presidente Lula e da direção nacional do PT, que eu represento aqui no Nordeste, o Camilo será candidato a senador do PT. Interessa para nós, do PT, que ele seja o candidato do PT ao Senado Federal. Porque, dentre as prioridades nacionais que temos, ampliar a nossa bancada de senadores, bem como de deputados federais, é central, considerando as possibilidades do Lula voltar a governar o Brasil. Portanto, eu queria deixar muito claro, não é assim, se o Camilo quiser, ele será. Não. O Camilo, se depender de nós estamos trabalhando, articulando, dialogando e conversando para ele ser o candidato do PT ao Senado Federal. A partir desse diálogo, evidentemente que ele representa, ele lidera um governo de coalizão política aqui no Estado. São 18 partidos que compõem o governo. Evidentemente que ele vai dialogar com todos, mas ele vai liderar, juntamente com o PT e os aliados, a disputa aqui no Ceará, que é o Camilo senador, o palanque do Lula, e o Lula aqui no Ceará tem peso, tem voto e tem densidade, é o próprio palanque. O que nós não podemos como é que se diz, estreitar a campanha do Lula aqui no Ceará, ou o PT do Ceará querer pegar carona do Lula, não. O palanque do Lula no Ceará tem que expressar aqui uma frente anti-Bolsonaro e botar dentro dela todas as forças políticas, as lideranças políticas de movimentos sociais que querem derrotar esse governo que aí está. Essa que é a nossa centralidade. E esse é o diálogo que nós estamos tendo com o governador Camilo Santana. Ao lado disso, eu explicito aqui uma tese, que é Lula no Ceará, amplo palanque do Lula no Ceará. 2, Camilo senador, e ampliar nossa bancada de deputados federais e deputados estaduais. Aí você pergunta, e para o governo? Evidentemente que na hora certa nós vamos discutir. Vamos manter a aliança em que condições? Qual o nome ou as condições que serão postas pelo PDT ou por qualquer outro aliado? O PT não quer e nem deve e nem pode, de uma hora para outra, quer presidente, quer senador e quer governador. O Camilo é fruto, é produto dessa aliança ampla. Então nós vamos discutir na hora certa aquele nome ou aquela aliança que interesse a nós do ponto de vista do nosso projeto, que é ampliar as bancadas, um senador e o Lula ganhar no Ceará. Não precisa pressa para definir isso. Nós não podemos entrar nessa vibe que é o seguinte, eu sou, tu é, ele é. Nós somos. Evidentemente que o PT nacionalmente, ele está discutindo e procurando hierarquizar as suas prioridades nacionais. Primeiro, a primeira prioridade, Lula. 2, deputados federais. 3, senadores. Aí vem as bancadas estaduais. A questão dos governadores nós avaliaremos com a direção nacional no momento certo. Não está dito, e nem ninguém pode impor isso, nem eu e nem muito menos, quem quer ou está querendo ser candidato a governador, impor nada. Não pode. Sabe por quê? O PT é democrático, tem seus fóruns de deliberação, tem comando. E quem decidirá o caminho para o governo do Estado é lá no início do ano. É nós, em sintonia com a direção nacional. O Lula não determinou e muito menos orientou para lançar tal ou qual candidato. Não. O que o Lula quer é construir um palanque amplo com forças que sejam capazes aqui no Ceará de dar uma vitória a ele no primeiro turno. É isso que ele quer. Palanque amplo inclui o PDT? Se o PDT tiver à disposição, sim, evidentemente que sim. Nós temos de dialogar, nós respeitamos a candidatura nacional do PDT, é legítimo. Nós não podemos criar crise, inventar crise, porque os partidos que fazem oposição ao Bolsonaro, eles têm o direito de ter candidato, né? Nós estamos dialogando com o PSB, as coisas estão bem evoluídas, o PCdoB, o PSOL. Temos diálogo também nacionalmente com o PDT, mas nada para impor nada. Evidentemente que essa eleição nacional está muito em aberto. Nós só temos uma convicção, uma certeza.
dificilmente ela deixará de se confrontar duas ideias, dois programas, duas propostas. O que o Bolsonaro representa, a centro-direita reacionária do país, que está organizada em torno dele, com forte influência dentro das polícias militares e dentro das Forças Armadas, e, de outro lado, as forças progressistas, que veem, como um economista do PSDB falou ontem, que eu recorro às palavras dele, ele disse: quem tem compromisso com a democracia tem que formar uma ampla frente em torno do Lula, porque ele é a expressão, é a garantia, é a chancela de que pode derrotar o Bolsonaro, inclusive no primeiro turno. Quem inventou essa história de dois palanques, no mínimo, não está falando a verdade. O palanque único do PT do Ciro é o palanque do Lula. 2, Camilo Senador. Que não necessariamente precisa de um candidato que não necessariamente tem que ter a ferro e fogo um candidato a governador. Depende. Nem estou dizendo com isso que nós não teremos. Poderá até ter, mas não é assim, não é para botar o carro na frente dos bois. E nem ninguém inventar de pegar carona pelo peso que o Lula tem no Ceará. O momento é outro. O Brasil agoniza. Nós temos uma crise de grandes proporções, de grandes vertentes. A fome se alastrando, a pandemia. E agora, para completar, além do desemprego, o racionamento, que não tiveram coragem de subir isso publicamente ontem à noite nos telejornais nacionais. Portanto, é preciso juízo político para buscar um caminho que não nos isole. Não é hora de ir por tudo ou nada. É hora de articular amplitude, lealdade ao palanque do Lula e, principalmente, buscar construir com o governador forças políticas para garantir a eleição dele para o Senado, a bancada federal e a bancada estadual. E o governo, na hora certa, nós vamos discutir. Não é momento para fazer esse tipo de disputa, não é. A prioridade nesse momento é derrotar o Bolsonaro. Não é estar antecipando o processo eleitoral. Ainda que a imprensa polemize sobre esse tema, nós temos alguns objetivos centrais nesse ano de 2021. Primeiro, mobilizar o país pelo impeachment, pelo afastamento do governo Bolsonaro. Não é possível, o Brasil não suporta. O Brasil pode chegar em 2022 aos frangalhos, sem ter nada para segurar mais, por conta da destruição que essa gente está fazendo do Brasil, em relação à relação com o mundo, aqui dentro. O que está acontecendo no Senado, na Câmara Federal, o país está com uma desesperança enorme. É por isso que o Lula surge como essa esperança. Eu não estou dizendo que nós vamos impor a qualquer custo, a qualquer preço, a candidatura do Lula em 2022, não. E nem estamos discutindo isso por enquanto no Ceará. Nós queremos aqui no Ceará, primeiro, que o governador consolide e implemente todas as suas políticas exitosas, que são referências nacionais, inclusive no combate à pandemia. É uma das melhores experiências de combate à Covid-19 é do governador do Ceará, Camilo Santana. Quem mais tem criticado as posições erradas do Ciro quando fala do Lula e do PT somos nós, inclusive eu. É o que ainda fala aqui no Ceará. Os outros muitas vezes ficam em silêncio. Os que falam que a aliança acabou. Portanto, pelo lugar isso. Nós não concordamos e nem vamos aceitar nenhuma aliança no Ceará que o palanque seja o palanque anti-Lula. Convicção 100%. E temos unidade no PT sobre isso. Segundo, evidentemente que há espaço, nós não podemos, num passo de mágica, uma aliança que veio desde 2006, de uma hora para outra, está acabada, sem avaliar. Nós temos que fazer um balanço disso tudo, o que aconteceu nesses anos todos. Nós temos responsabilidade com o Ceará, com o governador Camilo Santana. Ele tem 12 deputados do PDT na Assembleia, portanto, não é assim, você não sai fazendo esses estragos precipitados em política, não. Tem que ter calma. Acho que é possível, sim. Depende como vem de lá. Nós vamos sentar. Eu acho que poderá manter, sim. Dentro, evidentemente, de uma construção coletiva. Porque para nós é Lula, Camilo, 4 ou 5 deputados federais e ampliar nossa bancada de deputados estaduais. O governo, nós vamos discutir na hora certa. Como ficaria o candidato, na hipótese do candidato do PDT, com a candidatura do Ciro e do Lula? É um problema que o PDT vai ter que discutir conosco. Nós não temos 2 palanques no Ceará, o PT do Ceará. E, evidentemente, que nós vamos discutir na hora certa. É legítima a posição do deputado Zé, ele quer ser candidato a governador. Mas ele precisa entender que tem partido, tem o Lula, tem a base do PT,
todo mundo sabe que quem vai definir isso é o PT, não são as personalidades. Até porque sequer nós votamos ainda a reforma política, tem uma ameaça do Distritão, que nós vamos ter que impedir na Câmara Federal. A minha preocupação é com essa pauta. Ao invés de estar se lançando para isso ou para aquilo, a minha preocupação é coesionar nacionalmente o partido e aqui no Ceará para enfrentar todas essas políticas que o Centrão e o Bolsonaro desenvolvem em Brasília. O PT não discutiu sequer a natureza da aliança, muito menos nomes. O PT não está discutindo nomes, nunca foi tratado, nós não fizemos nenhuma reunião com o PDT para tratar disso, e na hora certa que nós vamos fazer isso juntamente com o governador Camilo Santana. Nós tínhamos candidatura da deputada Luiziane e fomos firmes no primeiro turno. No segundo turno, 2 dias depois, foi o primeiro partido que declarou apoio ao candidato do PDT. Portanto, nós temos responsabilidade. O que é que vai pesar? Vai pesar a questão nacional, vai pesar a movimentação que as forças bolsonaristas farão aqui para disputar o governo do Estado. Quer dizer que nós vamos por tudo ou nada? E se o Bolsonaro ganhar o governo do Estado? Não é assim. Então tem que ter calma, tem que ter cautela. Nós precisamos construir e não cortar as pontes. Não cortar as pontes. Sabe por quê? É uma eleição nacional de 2 turnos. Portanto, nós temos que saber conduzir bem. Eu não tenho dúvida em falando, ainda que não seja essa a natureza do debate que nós estamos fazendo, eu não tenho dúvida que o Lula vai estar no segundo turno, ou pode até ganhar no primeiro turno. Quer dizer que nós não vamos precisar de outros aliados? Tem que unir todo o centro democrático do país no eventual segundo turno, para liderar uma ampla coalizão política e programática para reconstruir o Brasil. É disso que se trata. Essa é uma causa coletiva, é por isso que eu não estou preocupado com o lançamento precipitado de candidaturas, ainda que sejam direitos das pessoas serem candidatas. Mas vamos ter calma, está muito longe. Não sabemos nem se chegamos em 2022 com esse governo. Sabe por quê? Falam que vão tirar o Bolsonaro. Estariam negociando uma saída via Mourão. Nós não temos compromisso com saída via Mourão. Quem pariu o Mateus que o embale. As duas, tanto o Bolsonaro como Mourão, eles integram uma mesma aliança que foi feita, que deu no que deu. Aliás, os que não apoiaram o Haddad no segundo turno deviam fazer autocrítica ao país. Hoje está todo mundo arrependido, muita gente arrependida. Ainda bem que se arrependeram dessa loucura que fizeram com o Brasil, com a democracia brasileira. E eu vou confessar para vocês pela primeira vez, eu estava na reunião com o Eunício Oliveira, o senador Eunício Oliveira e o presidente Lula. Estávamos somente. Porque as pessoas ficam... no PT tenho os intérpretes do pensamento alheio, que interpreta o pensamento do Lula. Quem estava na reunião com o Eunício? Lula, Gleisi Hoffmann, Fernando Haddad, José Guimarães e o Eunício Oliveira. Eram essas pessoas que estavam na reunião com o Eunício. Onde o Lula perguntou ao Eunício, o ex-senador, qual era a disposição dele, se ele ia ser ou não o candidato, qual era o projeto dele. A conversa rolou por aí. Ele disse que estava ainda, a coisa estava em aberto, que ia depender do Camilo. Então, uma conversa muito em aberto. Não houve nenhuma, eu vou dizer definitivamente isso aqui, para não ficarem com conversa fiada nas colunas ou nos jornais. Que você, jornalista, não tem culpa, não. O Lula não deu nenhuma orientação sobre essa questão de governo do Estado aqui. O que o Lula tem dito, vocês precisam, eu preciso de vocês em Brasília. Eu até, para vocês saberem, eu vou confessar, eu perguntei para o presidente Lula, o senhor acha que eu deveria ser candidato, Zé Guimarães, deputado Zé Guimarães? Eu e a Luiziane, na última eleição, a governo ou a senador, bem antes, algum cargo majoritário, porque tanto eu como ela, nós tiramos em 2018, pessoal, 340 e poucos mil votos. Foram 173 mil e alguma coisa, ela e eu. Portanto, são 2, provavelmente, puxadores de voto. E ele diz assim, nós precisamos, Guimarães, eu preciso de você em Brasília, no eventual governo, até pelo papel que eu tenho hoje lá na oposição ao governo Bolsonaro, pela liderança que eu tenho dentro do Congresso. Portanto, não houve nenhum pedido do Lula para ninguém ser candidato aqui, e muito menos da presidenta do partido, a Gleisi Hoffmann. O que nós estamos discutindo é qual o melhor caminho. Não estou também interditando alguém ou, sei lá,
qualquer um que queira ser candidato a governo do Estado. É um direito legítimo dentro do PT. Agora, o PT do Ceará tem projeto, tem governo, tem governabilidade e tem direção. E tem comando que discute com o conjunto das forças políticas. Por exemplo, eu tive essa semana uma ótima conversa com o presidente do PT em Fortaleza, o Guilherme Sampaio, que é um grande vereador. Estamos muito afinados. Não para bater martelo, vai ser assim ou vai ser assado. Não, vamos calma. O PT está num processo de construção coletiva. Qualquer posição individual não é o melhor caminho para buscar um projeto coletivo. Nós estamos mobilizando, pelo diálogo que estamos tendo com outros personagens do cenário político do Ceará, a nossa meta é eleger 5 federais aqui no Ceará. E, pelo menos, dobrar nossa bancada de deputados estaduais. Aumentar mais 2, pelo menos mais 2. Nós temos bons nomes, outros nomes virão, e eu acho que eu estou animado. Sabe por quê? Camilo Santana. Camilo Santana. Nacionalmente, tem Nós temos, como eu te falei, aumentar a bancada no Senado é central de 10 a 12 senadores, e a bancada federal tem 3 disputas na Câmara. Quem vai ser a maior? Qual partido vai liderar a Câmara? O PT quer ser, o PP do Arthur Lira quer ser e o PSD do Kassab quer ser. É meta do PT eleger pelo menos 70 deputados e deputadas federais. Isso é que está sendo planejado no PT. Nós não vamos, nesta eleição, por conta do projeto nacional, o projeto nacional, a eleição do Lula, presidirá todas as disputas nos estados. Não tem estado que não seja em sintonia com ele. Por isso que não pode definir a priori que o PT terá a candidatura aqui ao governo. Não pode. Vamos avaliar a aliança nos termos que eu coloquei aqui. Eu estou aberto para as várias possibilidades, sem impor nada, mas buscar o melhor caminho para dar uma grande vitória ao Lula. Nós vamos ter, na minha opinião, uns 10 a 12 candidatos a governadores só. Não é prioridade. Esta eleição, governador, esta eleição tem 3 prioridades. Essa eleição tem 3 prioridades. Lula, bancada federal e senadores. E os governadores dependem de estado para estado. Aqui no Ceará, aliás, no Nordeste, você perguntou, tem a Bahia, tem o Piauí, tem o Ceará e tem o Rio Grande do Norte. A certeza que nós temos é que a Fátima será candidata à reeleição. O Hélito está avaliando no Piauí, o Rui Costa está avaliando se sai ou não para o Senado, o senador Rogério é candidato em Sergipe. Poderemos ter, na minha opinião, uns 4 candidatos a governadores no Nordeste. Entre esses estados que podem ter candidato. Ou não. O mais provável é não ter candidato a governador. O mais provável. Aqui, eu não estou dizendo que não terá. Eu vou resumir numa frase. Não é para ter candidato a ferro e fogo e nem para não ter a ferro e fogo. Depende das condições normais de temperatura e pressão do momento da conjuntura. Temos que estar muito abertos. Sabe por quê? O partido, dependendo da natureza da aliança e qual composição nós teremos aqui no Ceará, quer dizer que o PT vai ter o governador, o senador e tudo sozinho? E as outras forças políticas com as quais nós dialogamos nesses anos todos? Tudo isso passará por uma avaliação política que tem que ser feita com responsabilidade. Eu me sinto responsável. Em 2006, quem bancou essa aliança com o Cid aqui no Ceará foi eu, do ponto de vista do PT, foi eu e a Luiziane e o professor Pinheiro. Então nós temos responsabilidade. Já atravessamos várias disputas em Fortaleza e a aliança não quase que se quebra, mas nós não deixamos quebrar. Então, é momento para fazer isso, no momento de enfrentamento do Bolsonaro, depende de como essas forças políticas se comportarão na luta contra o Bolsonaro. E nós temos uma aliança nacional com o PDT na Câmara Federal. Portanto, não é a ferro e fogo, e nem é assim, eu sou. Você sabe o que eu estou dizendo? Tu é, ele é. Não é o singular, é o plural. Qual é o projeto que interessa coletivamente ao PT do Ceará? É disso que se trata e é disso que nós vamos presidir. Nós temos maioria na executiva, base no PT, prefeitos, prefeita, deputados estaduais. Tenho dialogado com o deputado Moisés Braz, com o Fernando Santana, com a Crísio, com o próprio Elmano. Não vai nem terá crise no PT do Ceará. E na hora que tiver, quem decide são as instâncias partidárias. É disso que se trata, mas eu tenho uma opinião muito clara. Lula, Camilo,
5 federais, ampliar, dobrar estaduais e, evidentemente, deixar em aberto a questão de governo. Não é por acaso, né, os resultados do governo do governador Camilo de Santana são exuberantes e nós vamos, na campanha, traduzir isso em força política e social para dar ao PT e ao voto de legenda no Ceará um alcance muito superior nas eleições, em relação às eleições passadas. Eu converso muito sobre essa história da terceira via com o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e outros personagens, né? Eu digo assim para eles, uma terceira via tem que ter tem que ser sustentada em 2 ideias. O programa dessa terceira via e uma liderança que coesiona esses partidos todos. Nem tem uma coisa e nem outra, porque a agenda deles na Câmara é a mesma do Bolsonaro, não tem diferença. Privatizações, essa história de terceira via sem ideia, sem programa, é a conversa meio... Eu, com todo respeito, eu falo assim, são vozes do além. É um ditado que tem aqui no Ceará. Porque não tem um corpo de ideias, porque todas as votações no Congresso, eles votam com o Bolsonaro. Vão se diferenciar como? Você tem uma terceira via para se diferenciar de um lado ou de outro. O Ciro está tentando. Está conseguindo? Mas acho pouco provável. O PDT está no nosso campo nacionalmente, portanto, essa guinada que o PDT daria à direita, eu não acredito que o PDT, eu tenho muita relação com o PDT na Câmara, eu não acredito que isso vá acontecer. Evidentemente que são movimentações naturais. O Lula foi para Brasília e conversou com todo mundo lá, conversou com o Rodrigo Maia, conversou com o Sarney, conversou com o Eunice, conversou com tanta gente. Então, esse momento é dialogar, 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 em cima de 2 questões centrais. A defesa de um programa que reconstrua o país, fortemente identificado para repor o déficit democrático que nós temos por conta das ameaças constantes do governo Bolsonaro, isso é muito importante, e, ao mesmo tempo, formar uma aliança ampla capaz de garantir a governabilidade de uma